Vamos para ela? Deixa aparecer aqui esse óculos borrifado aqui por causa dessa máscara. Mas vamos lá, vamos teimando. Hoje é uma terça-feira de carnaval, né? Uma terça-feira meio preguiçosa, mas a gente precisa manter você informado sobre aquilo que de mais importante tem acontecido. E você sabe, já percebeu aí pelo noticiário nos últimos 5 dias, o que há de mais importante sendo debatido. Nós vamos trazer novamente um tema que foi objeto de análise, de debate aqui, na edição de sexta-feira, com o professor Flávio Ricardo Vassoler. Hoje, nós trazemos aqui uma prata da casa. Nascido no Seringal, em Tarauacá, aprendeu a ser palmeirense pelo rádio e já milita como historiador aí há um bocado de tempo. É uma das figuras de maior destaque na nossa querida Universidade Federal do Acre e resolveu usar as redes sociais para dizer o que pensa. Não é? Para dizer, um historiador, professor Sávio Maia, boa tarde, queria agradecer muito a sua presença aqui no programa Gazeta Entrevista, professor. Boa tarde, Itaã, boa tarde a todos, todas. Para mim é uma alegria, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, a TV, como tive no rádio e também na web, de fazer um olhar diferente para o que está acontecendo ali na Ucrânia. A Ucrânia é o palco terrestre, digamos assim, de um acontecimento que ele não está restrito àquele espaço, que é um pouco mais amplo. Então, a ideia aqui é fazer uma conversa mais nesse sentido, de outras causas para essa guerra. Bom, professor, eu leio no noticiário que o presidente Vladimir Putin resolve intensificar a presença ali com digamos assim, um batalhão, 60 quilômetros de soldados e armas entrando. A ideia é tomar Kiev. E, em outra frente, a China mudando de uma postura, não sei se isso de certa forma surpreende, mas a China resolve apostar num contramovimento e talvez batalhar por um cessar-fogo. Isso são elementos que demonstram como é que está a fotografia atualmente. Mas eu queria, sinceramente, eu ainda, e eu creio que boa parte dos telespectadores do Gazeta Entrevista, ainda tem muitas dúvidas a respeito das causas disso tudo. E eu queria saber do senhor, o que é importante, no seu entendimento, nós priorizarmos, porque se nós continuarmos com essa percepção da história, como se fosse um jogo do bem contra o mal, me parece que não é o caminho mais adequado. Então, primeiro assim, tem um primado, que eu acho que está muito válido, que diz que numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, assim, essa guerra, ela parece que é uma guerra monotemática. Tem gente que diz que não é guerra, é apenas uma invasão. Contudo, a Ucrânia, ela tem o 4º maior exército da Europa. Não é um país indefeso. É um país que tem um potencial bélico extraordinário também. Agora, por que eu estou dizendo que a verdade ela foi a primeira vítima da guerra? Porque, de repente, começou a aparecer na mídia, especialmente na mídia televisiva brasileira, os jornais já não têm mais tanta circulação, os jornais impressos, mas tem os jornais também da web, né? Então, os diversos canais da web, e eles estão apresentando uma imagem do Putin, como se ele fosse o único responsável pela guerra. E ninguém pensa que há outros atores nesse processo que têm papel, que eu diria, de protagonista também. Não são meros coadjuvantes. É tanto que eu elenquei numa live que eu fiz 3 pontos que não estão aparecendo como temas e eles são cruciais para o acontecimento da guerra. Quais são esses pontos? A primeira questão é uma questão geopolítica. A Rússia é um país que está acantonado pelos aliados da OTAN. Ele está cercado. Está cercado, só tem uma única válvula de escape hoje, que é uma base militar em Sevastopol, na Crimeia. Aliada da Rússia. Aliada da Rússia. A Crimeia, ela era uma parte da Ucrânia,
que se separou através de um plebiscito. Eles fizeram um plebiscito onde mais de 90% da população participou do plebiscito, e dos 90% que participaram do plebiscito, 96% votaram a favor da separação com a Ucrânia. Esse episódio, a gente pode até comentar o efeito disso e por que isso tem acontecido. A Ucrânia, ela é um país que tem uma determinada maioria de ucranianos, mas ela tem outras etnias que compõem o seu conjunto populacional. E essa etnia ucraniana, ela tem tido uma postura ao longo dos séculos, não é uma coisa de agora, de tentar se colocar como supremacista com relação às outras. Então... as outras que você fala, as outras etnias. As outras etnias dentro da própria Ucrânia. Então, que tem as bases ali mais próximas de Kiev, aí tem essa região de Donbás, onde tem duas outras repúblicas que, além da Crimeia, estão se colocando como independentes, que é Luhansk e Donetsk. Então, eles já estão se colocando como independentes por causa de perseguição. Quando foi eleito em 2010 o Viktor Yanukovych, ele colocou o idioma russo como segunda língua, porque o russo era falado por quase 80% da população da Ucrânia no geral. Com a queda dele em 2014, não só reverteram esse processo, como começaram as etnias supremacistas ucranianas a combater o que eles chamavam de russófonos. E isso foi levando a uma guerra civil. Essa guerra civil, que dura de 2010 até agora, ela já ceifou mais de 15 mil pessoas. São grupos que se formaram dentro da Ucrânia, que são de ultradireita, inclusive que tem cunho fascista. O grupo Azov, por exemplo, o grupo Svoboda, eles são grupos que atuam lá dentro, armados, muito bem armados, mais ou menos no mesmo estilo que a CIA fez e financiou a Al-Qaeda, por exemplo. Por que eles incentivam o senador McCain, a secretária de Estado do Trump e do Obama, aliás, a Victoria Nuland? Essas figuras, elas chegaram a participar dos eventos que aconteceram na Praça Maidan, na Ucrânia, para derrubar o Viktor Yanukovych. Então eles derrubaram, e a partir dali eles começaram a financiar esses grupos de ultradireita, armando-os para que eles fizessem o caos, para que a Victoria Nuland chegou a dizer quem deveria ser o próximo presidente da Ucrânia. Então isso é importante para que o telespectador perceba a interferência direta, aí, eu não poderia nem dizer indireta, né, mas direta dos Estados Unidos nessa cena. Então, só para completar, então, estou dizendo, tem esse aspecto que é o aspecto geopolítico, certo, que é o aspecto inicial, eles querem cercar, e se eles levam a Ucrânia para o campo da OTAN, eles vão reivindicar logo na sequência a retomada da Crimeia para fechar esse acesso que a Rússia tem ao Mar Negro, ao Mar Mediterrâneo e por consequência, ao Atlântico e ao Índico, né? As outras bases que a Rússia tem, que dá acesso ao mar, elas congelam no inverno. A única base que não congela é essa. Então, se ela perde essa, ela perde toda a sua saída. E é isso que os Estados Unidos querem. Quando eu conversava com você ainda há pouco, eu estava dizendo que tem um elemento da geopolítica que está no primado. O primeiro secretário da OTAN, ele disse que a intenção da OTAN era manter a supremacia dos Estados Unidos, deixar a Alemanha deitada e conter a Rússia. E esse primado não mudou até hoje. Nós tivemos toda a Guerra Fria e todas essas ações, elas têm, digamos assim, compelido para esse campo. Então, essa questão geopolítica é uma. Estão cercando a Rússia e não se faz isso de graça. Os Estados Unidos é um país que, no mundo, ele tem 700 bases militares em 90 países. O mundo tem 216, um pouco mais de 216 países, ele tem base em 90. Então, qual é a função dessas bases militares? Só reforce o número, são 700 bases? Um pouco mais de 700 bases militares. Em 90 regiões, países, obviamente estratégicas do distribuídos na África, Ásia, Europa, Oceania e Américas.
Então são 700 bases militares. Inclusive a nossa de Alcântara, no Maranhão, vai Mas estávamos perdendo para eles, né? Mas eles tinham 7 bases militares aqui na Colômbia. Eles têm uma base que o Equador, por exemplo, quando estava sendo governado pelo Rafael Correa, tentou tirar lá, é a base de Manta. Eles já tiveram 2 bases aqui na Bolívia, saíram agora nesse período do Evo Morales. Mas, contudo, quando eles foram perdendo bases aqui na América Latina, eles reativaram a 4ª Frota, que é a frota que faz, digamos assim, o policiamento do Atlântico Sul. Eles tinham desativado essa frota na época do governo do Franklin Delano Roosevelt, que é o governo que implementou aqui para a América uma política chamada Política da Boa Vizinhança. Todos os latino-americanos, mexicanos, brasileiros, guatemaltecos, chilenos, todos tinham raiva dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham avançado sobre a América. E ele então implementou a Política da Boa Vizinhança, que era para atrair novamente, sabia que ia ter uma Segunda Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial, vários países da América declararam neutralidade, inclusive o México, que é do lado dos Estados Unidos. Então isso foi muito ruim para eles. Eles disseram, vamos reaproximar a América. Aí ele implementou a Política da Boa Vizinhança, o famoso New Deal. New Deal. Né? O professor Luiz Carlos está perguntando aqui, deixa eu aproveitar aqui e pegar carona com o Luiz Carlos. O senhor acha que a escalada geopolítica da Rússia ficará restrita à Ucrânia ou vai tentar reaver as ex-repúblicas soviéticas? A Rússia não tem intenção nenhuma de reconstruir a União Soviética, a antiga União Soviética, aquelas bases. Por quê? Porque eles têm uma perspectiva de manter uma política que se adequasse, que se adaptasse ao mundo sem atritos. Contudo, eles estão sendo fustigados. Ali, Letônia, Estônia, Lituânia, Armênia, Azerbaijão, Geórgia, Ucrânia, todos esses países, fora a Polônia, que já estava, Tcheca, as antigas República dos Balcãs ali, Albânia, Hungria, Polônia, falei, essas repúblicas já estão do lado da OTAN. Eles chegaram mais para perto e eles querem pegar a última que ainda não está. Só para colocar números, professor, dos 30 países que compõem a OTAN, 14 estão ali naquela vizinhança por ali. Então, só respondendo ao telespectador, a Rússia não tinha essa intenção. Na verdade, quando ela se dissolveu, a União Soviética, eles tinham feito um acordo que até 2042, nenhuma daquelas repúblicas que estavam ganhando autonomia poderia ingressar em uma organização militar, que no caso era a OTAN, porque em 1991 também foi se dissolvendo o Pacto de Varsóvia, que era o que unia militarmente aquelas antigas repúblicas soviéticas. Então, eles desmilitarizaram. Os governos da Rússia, até então, eles vinham cumprindo os pactos de redução das ogivas nucleares. Quando eles viram que os Estados Unidos não atendiam a isso, eles voltaram a, digamos assim, pesquisar e projetar e construir novas armas nucleares. Inclusive, o potencial da Rússia hoje se equipara ao potencial dos Estados Unidos do ponto de vista de destruição do planeta. Isso sem contar com o colega China que também... Mas, professor, eu vou... Vamos para o segundo ponto? Não, vamos, mas eu vou precisar que o senhor responda essa pergunta que foi feita pelo telespectador. Ele não se identificou aqui, mas a gente vai fazer o intervalo agora. Quero que o senhor responda no próximo intervalo. Boa tarde, Itaã. Podemos observar que vários países do mundo estão indo às ruas e fazendo manifestação. É indubitável, é inquestionável. O mundo, incluindo o Brasil, não é a favor dessa guerra. Entretanto, nós não vemos brasileiros indo às ruas. Pergunte ao entrevistado o que ele diz em relação a essa questão, no entendimento do telespectador, essa apatia do brasileiro em relação a esse tema. E eu vou também aproveitar, viu, professor, dizer o seguinte, já que, entre outras coisas, a geografia explica muita coisa, inclusive a guerra, eu queria saber por que a Ucrânia, o que a Ucrânia tem do ponto de vista geográfico que desperta tanto interesse assim. Vamos para o intervalo e já voltamos com o professor Sávio Maia, da nossa Universidade Federal do Acre, aqui no Gazeta Entrevista.